A minha intenção era assistir a série e vir gravar imediatamente, mas eu tive que dar um tempinho para dar uma espairecida. Salve, meus nerds, esse é um vídeo para você que, assim como eu, só vê o que está na tela. Esse é o review de House of the Dragon, primeiro episódio, com spoilers a dar com pau. Então, se você não liga para spoilers, dá um tempinho, vai lá assistir, depois você volta pra gente conversar sobre o que você achou. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essa série é que a Disney deveria assistir a Max. A Disney deveria assistir a Max, porque é inacreditável como o primeiro episódio de uma série, ele consegue te colocar num estado de tensão, mesmo não acontecendo muita coisa. É um episódio bastante parado, mas o clima inteiro ali é de que a qualquer momento algo vai acontecer. Mas você fica ali envolvido com todo aquele drama pessoal, toda aquela escuridão daquela série. É muito legal essa sensação que de Star Wars, de longe, tá fazendo Star Wars, tem que fazer uma força enorme para não pegar o telefone e espairecer e devagar. E The Boys tá meio, parece que tá se encontrando, mas enfim, vamos falar aqui de House of the Dragon. E o episódio já começa com a clássica abertura. Traz a música de Game of Thrones e traz de novo o estilo de abertura igual, embora aqui não sejam mais as pecinhas de um tabuleiro se montando, mas uma tapeçaria. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a abertura de House of the Dragon, porque embora seja muito legal trazer a música de volta, embora seja muito legal o estilo de abertura, eu fico com a sombra, um trauma do final de Game of Thrones. Então, trazer a mesma abertura para a série traz para mim a sensação de que eles não vão se desgarrar muito. E embora dessa vez haja uma obra completa, né, os livros estão fechados, a história está fechada, os roteiristas dizendo isso talvez digam que não vão inventar muita moda. Isso é ótimo, é uma segurança, mas o seguro morreu de velho, né, ainda mais atualmente. E a série começa também trazendo Game of Thrones por conta de Winterfell. A abertura ali se passa no início, ali, lá próximo, nas proximidades do norte, perto da muralha, onde o Lord Stark, que agora eu não me lembro o nome, está recebendo a visita do príncipe para poder recrutar ele para a Dança dos Dragões. E mostra lá a muralha, mostra o pra lá da muralha, e mais uma vez a gente fica pensando, olha que clima interessante, olha que momento de tensão que está sendo criado ali, e a gente sabe onde isso vai dar anos depois na cronologia da história, onde isso vai dar, que isso vai ser acabado com uma facada simples, enfim, é uma pena. É uma pena que Game of Thrones manchou tanto as obras que vão girar ao retorno dela, e principalmente que vão beber dessa mesma fonte, que vão beber dessa mesma expectativa. É muito triste a gente ver um local tão emblemático com um final tão melancólico. Mas ainda assim nós temos ali o comprometimento do Lord Stark, que sim, eles vão ajudar a Rhaenyra Targaryen, que eu acho ótimo. E o episódio ele se dedica a mostrar que o Daemon Targaryen não tem o poder que ele acha que tem sobre as pessoas. Ele tem 3 diálogos mais ou menos importantes ao longo da série, e desses 3 ele recebe um fora de ficar calado. Ele começa recebendo isso da esposa do Serpente Maria, que para variar eu esqueci o nome, eu sou péssimo com o nome de personagens, e que ele dá uma ordem nela, ela fala, se você fosse o rei eu obedecia, mas você não é, então acontece de novo, mais no final da série, quando ele conversa lá com o cavaleiro que tem um gêmeo, né, que tá junto com os Hightower, e ele fala também, ele também dá um forinha nele, ele fica, olha, não tenho o que dizer. E acontece também com a moça, que ela é encontrada no porão do navio, que era informante dele. Também dá um fora, ele fica quieto. Então é um personagem que está se esvaziando de poder, embora mantenha uma altivez. Eu não li os livros, embora já tenha ouvido bastante sobre a história, mas eu penso que a série pode trabalhar aí uma espécie de dor de cotovelo por parte dele. Que na temporada passada foi mostrado que ele é um cara muito capaz de fazer os seus movimentos, nem sempre, quase nunca, inclusive, honrados, para se manter ali no núcleo do poder. Infelizmente, nesse caso, acho difícil que ele vá conseguir o trono, mas ser alguém ali muito próximo, alguém que se senta aos degraus do rei, no caso dele da rainha, pode ser algo que ele persiga com bastante intensidade. Tomara que a série trabalhe isso, apesar dos livros
se eu não me engano, de serem o contrário. Fiquei muito feliz com a volta do Corlys, eu acho o personagem muito bacana, tem um visual muito legal, eu comprei realmente esse visual do Dread branco, muito interessante mesmo, embora seja uma aparição tímida, né, a gente sabia que ele estava vivo e tudo mais, mas é algo que, sei lá, eu gostei de ver ele de volta, né, ali mancando, né, com uma espécie de bengala, quase uma muleta para se apoiar, mas é um personagem que acho que tem muito para entregar. A cena do Pequeno Conselho mostra muito o que é o reinado, o que é o trono para o rei Aegon II. É um local de divertimento. Ele não chega a ser como Joffrey, mas ele tá quase lá. Assim, ele vê ali tudo com muita leviandade, como não chega ao ponto de ser infantil, não chega ao ponto de ser uma pessoa totalmente irresponsável, mas ele está muito investido daquela sensação do rei absolutista, de que eu posso tudo, eu mando e as coisas acontecem, e ele não está ainda dentro da trama necessária, né? Ele não está ainda dentro da política do reino, e precisa ser lembrado disso o tempo inteiro pela mãe, pelo avô, pelos outros lords, mas nessa cena em que mostra lá o filho dele brincando com a pedra do Mestre das Moedas, e ele ali se divertindo, completamente alheio a todos os problemas que estão sendo conversados ali, é algo que demonstra como ele tá pouco se, sabe, ele tá nem aí. Ele tá fazendo dele e curtindo. E isso se reforça também na cena na Sala do Trono, quando ele vai ouvir as petições, o pastor lá pede as ovelhas de volta, vamos dar as ovelhas para vocês, e o Otto precisa intervir, fala, não tem como, não dá para. Se a gente devolver a dele, daqui a pouco vai ter uma fila de pastores aqui precisando de ovelhas de volta. Nós temos dragões, nós temos a veiga e eles precisam comer. 10% do rebanho vai ser pego para poder alimentar os dragões que agora estão mais em atividade. E o mesmo quase acontece com o ferreiro pede um adiantamento e ele fala, vocês vão ser pagos, mas precisamos que vocês façam o trabalho primeiro. Mas o ímpeto inicial dele é de brincar. Seja de brincar com o filho, seja de mandar brincar com o filho, ou seja de simplesmente brincar de um rei benevolente ali, tentando comprar o apoio da plebe, dos plebeus, com os seus favores. Só que nem sempre isso é possível. Bom, apesar de ser totalmente justificado, eu percebi uma mudança de postura, talvez do roteiro, em relação a como a Rhaenyra iria se comportar sobre a morte do filho. A gente lembra que na temporada passada, a temporada ela termina com a morte do filho dela literalmente abocanhado pela Veiga, e a última cena é ela recebendo a notícia e ela vira para a câmera com um olhar muito severo. A impressão que deu ali é que ela iria imediatamente mandar uma ofensiva. Seria algo de extrema violência e uma resposta muito rápida. Mas a temporada começa com ela ausente. Ela está numa viagem solitária e descobrimos em busca de qualquer vestígio. E é encontrado na praia as asas do dragão do filho dela, e que aí ela percebe, de fato, não há uma esperança, o menino de fato está morto. Ela retorna e aí sim, ela simplesmente é uma ordem, eu quero Aemond Targaryen, ponto. Não é um pedido de ódio, não é um pedido tomado pelo desejo de vingança aquecido do momento. É um desejo de vingança natural, mas que é pensado. Acho muito interessante o olhar dela de sofrimento de uma pessoa que não pode se mostrar muito frágil, porque ela é a rainha na visão deles, e que então ela fica ali, você vê alguém preso dentro de uma convenção social, política, enfim, e que precisa extravasar de alguma forma. A cena dela retornando até a sala lá do mapa, daquele mapa maneiríssimo, né, dos Targaryen feito com pedra e fogo, é basicamente isso. Eles precisam de uma ordem da rainha e é isso que ela dá. Uma única ordem. O plano, como isso vai ser, vocês se viram. E esse mesmo espírito, ele segue numa próxima cena quando o outro filho volta e ele está diante não da mãe, mas da rainha. Então ele precisa, ainda com lágrimas nos olhos, voz embargada, falar, dar as notícias. E ela ali também se desarma e eles se abraçam e podem finalmente chorar a morte do filho e do irmão. E na cena do velório do menino, um tanto quanto simbólico, visto que não tem corpo, a série demonstra ali um paralelo. A família está queimando os pertences, né? A túnica, e outros objetos dele, e a cena vai cortando e alternando com a Alicent acendendo velas
e nomeando cada vela. É como se fosse uma pessoa rezando na intenção de outras. E ela reza, inclusive, pelos outros, pelos inimigos. Então vai mostrando ali 2 momentos de espiritualidade de cada um dos times, né? Dos pretos enquanto no velório e dos verdes na reza solitária, silenciosa da Alicent. Eu achei interessante, mostra esse paralelo. Inclusive a Alicent ali, eu não sei ainda, eu não percebi dessa forma, talvez ainda. A série vai tentar mostrar ela como a única figura de sensatez no meio de um monte de gente louca pra fazer guerra. Ela talvez ali vai ser a mão que tenta segurar um pouco quem empunha a espada. Embora ela queira a vitória, embora tudo isso tenha acontecido por conta dela, mas ela parece ali tentar fazer dos males o menor, embora ela não seja alguém que queira que não haja male algum. Então é aquilo, meu filho precisa ganhar, mas que não se mate todo mundo, mate-se só o necessário. Não acho que esteja lacrada. Tem uma frase lá que pode ser considerada, mas não acho, que ela diz que ela é solitária ali no meio daqueles homens, mas me parece uma coisa muito natural do que é Game of Thrones, do que foi Westeros, né? Basicamente dominado por homens, e a questão da mulher ali não tá tomada como uma espécie de repressão. Existe uma frase muito interessante da rainha no primeiro episódio da primeira temporada que ela diz: o campo de batalha da mulher é parindo. Então elas têm o próprio campo de batalha e é assim que funciona em Westeros. Paciência. Em dado momento, um pouco mais do início do episódio, a rainha, irmã do rei Aegon, diz que tem medo. Ele fala: nós temos os dragões, nossos dragões são melhores. Ela fala: não, tenho medo dos ratos. Beleza, a gente sabe que ela tem visões, ela tem enigmas, e de início, beleza, vamos ficar de olho nos ratos. E cortando pro final, vem a cena que me fez precisar dar uma respirada antes de vir gravar. O Daemon vai atrás de assassinos de aluguel, ele contrata lá, dá o dinheiro e promete: olha, essa parte aqui do pagamento é a segunda parte com a cabeça, eu preciso da cabeça para poder te dar a segunda parte. Beleza, os caras vão lá, entram no castelo, disfarçados de caçadores de ratos. Aí começa a ligação. Eu não havia me ligado nisso. De repente eu penso: meu Deus do céu, essa é a história que já tinha visto em vídeos passados, em outros vídeos na época da primeira temporada, sobre o que viria, o que aconteceria. E quando eu percebi isso, falei: meu Deus, vai matar os meninos? Vai matar as crianças? Eu já fiquei mal. Eu sou pai de uma menina de 3 anos e qualquer coisa que acontece com criança me deixa realmente muito mal. E não necessariamente na vida real, pode ser em série também. E foi exatamente isso. Os dois entram para caçar os ratos, são vistos por uma menina que trabalha lá no castelo, mas deixam passar. Ele fala: olha, ele mostra as armadilhas, é para os ratos, disfarçam. O outro, o menorzinho, vai e acha a rainha, rende ela, e aí os 2 filhos estão dormindo, o casal de filhos estão dormindo, eles pedem para ela escolher, para ela falar qual é o menino. Ela aponta e acontece o que tem que acontecer. A série não mostra, talvez se fosse The Boys mostrasse, mas o barulho, enfim, toda a situação, ela realmente me deixou um pouco mal. E a forma daquela mãe que, podendo se desmontar, ainda tinha uma outra filha para manter segura, então ela nem chora. Ela já seja meio ruim da cabeça, se eu não me engano ela tende a ficar pior ou piorar de vez, mas a cena é bastante chocante. E o episódio termina. E o episódio, ele, apesar de ser longo, como eu disse, ele não acontece muita coisa, mas ele vai te mostrando tensão o tempo inteiro. A trilha sonora, ela é muito silenciosa quando há, e você vai ficando nessa tensão. E nesse plano final, que ele é quase um plano sequência, a tensão ela vai escalando de uma forma muito grande, porque você vai pensando... Claro, como eu disse, eu sou a pessoa que não li os livros, então tudo pra mim ali é muito novo. Embora eu saiba que os livros sejam contados como formas de fofoca, talvez o que está escrito no livro não seja o que de fato ocorreu, a sensação de que, olha, eles vão ser encontrados, vai aparecer um cavaleiro, vai aparecer alguma coisa que vai acabar com um plano, tudo isso vai sendo construído de uma forma muito bem feita e vai de fato te envolvendo. E quando acontece o que acontece, você já está... Ao mesmo tempo é um relaxamento da sua atenção, mas tu fica assim: meu Deus, como é que esses caras conseguem? É uma série que promete muito. Se seguir nesse caminho, com essa narrativa, com esse clima, dessas 3 aí que estão agora disputando, de certa forma,
a nossa atenção, vai ganhar de disparada. Não vai olhar para trás e não vai ver o segundo lugar, que é The Boys, que já não está vendo o terceiro lugar, que é The Acolyte. Mas é isso, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Vamos também fazer toda semana cada um dos episódios. Agora é isso, né? Temos aí 3 séries para assistir, uma pena que nem todas com qualidade, mas e tempo que a gente não tem nada para ver, mas vamos lá. É um bom momento para ser nerd, é um bom momento para ser nerdola, tá bom? Se você gostou, deixa o like, se você não gostou, deixa o dislike, emite sua opinião aí, compartilha para os amigos e ajuda esse canal a crescer nesse momento aí tão difícil, né? Que é essa chegada no campo de batalha. Forte abraço, valeu!